A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autoriza o uso da Pfizer para adolescentes a partir de 12 anos. Instituto Butantan retoma entregas e libera 800 mil unidades da Coronavac ao governo federal. País avança em campanha e supera a marca de 78 milhões de doses de imunizantes anti-Covid aplicadas. Presidente Bolsonaro vai ao Espírito Santo e participa de cerimônia de entrega de casas populares. Petrobras reduz preço da gasolina, mas mantém o valor do óleo diesel. Países do G7 devem doar 1 bilhão de doses de vacinas a países mais pobres. Estudos apontam que a variante da Covid identificada na Índia é 60% mais contagiosa do que a britânica. Comitê organizador das Olimpíadas corre contra o tempo e anuncia vacinação de árbitros e voluntários na semana que vem. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A CPI da pandemia ouviu nesta sexta-feira médicos que defenderam o uso da máscara, vacinação no Brasil e criticaram a tentativa de tratar a Covid-19 com remédios que não têm comprovação científica. Senadores governistas disseram que o debate foi desequilibrado. Os pesquisadores ouvidos na CPI da pandemia defenderam a ciência, a vacina e o uso de máscara. A sessão desta sexta-feira teve o objetivo de discutir questões técnicas sobre o enfrentamento à Covid-19 no Brasil. A pesquisadora da USP, Natália Pasternak, explicou que os testes rápidos de farmácia não têm eficácia para controlar a doença e comparou o uso das vacinas contra a Covid a um goleiro de futebol. E quanto mais pessoas vacinadas, é a história do goleiro de novo. A doença vai parando de circular, para de chegar a bola no gol. Então, a vacinação é uma estratégia coletiva, é uma estratégia de saúde pública e não de saúde individual. A médica disse que as vacinas têm se mostrado eficazes contra variantes brasileiras, mas estudos sobre a eficiência dos imunizantes sobre a cepa indiana, por exemplo, ainda estão sendo desenvolvidos. Natália explicou que a crença que existe uma cura para a Covid-19 pode iludir as pessoas e provocar falsa sensação de segurança, levando a um comportamento de risco. Destacou que o Brasil está demonstrando atraso por continuar discutindo o uso de cloroquina para a Covid e alertou que os medicamentos que compõem o kit anti-Covid, apesar de serem seguros administrados individualmente para as doenças a que são indicados, podem gerar internações nocivas se usados em conjunto. Evidências anedóticas, mas o meu vizinho, o meu cunhado, o meu tio tomou e se curou. Evidências anedóticas não são evidências científicas, elas não servem para a ciência, elas são apenas causos, histórias. E o plural de evidências anedóticas não é evidência científica, é só um monte de evidências anedóticas. Não interessa quantas pessoas a gente conhece que usaram cloroquina e se curaram, isso não se transforma em evidência científica, isso precisa ser investigado. A médica considerou ainda que um dos maiores desafios para a população no contexto da pandemia é o transporte coletivo. Ônibus cheios e aglomerações preocupam. Ela reclamou também dos voos lotados e sugeriu que as companhias aéreas distribuam máscaras adequadas aos passageiros. A médica Natália Pasternak frisou a importância de manter o uso da máscara mesmo após a vacinação. Ela explicou que é necessário visualizar os efeitos da vacinação na sociedade e acompanhar os números para saber quando será possível relaxar. A audiência desta sexta-feira contou ainda com a presença do médico Cláudio Maierovitch, ex-presidente da Anvisa. O cientista destacou a necessidade da comunicação unificada para esclarecer a população. Frisou que mortes poderiam ter sido evitadas se mais vacinas tivessem sido adquiridas com maior antecedência. Primeira questão a questão da comunicação e do exemplo, que eu acho importantíssimo. Nós falamos em diversas coisas aqui, de aquisição de insumos, de eficácia de medicamentos, de medidas necessárias, de planejamento, mas tão importante quanto tudo isso é a comunicação adequada à população sobre o que ela deve ou não fazer, o que ela pode ou não fazer, e a comunicação adequada aos profissionais de saúde também.
Nós vivemos uma situação bizantina, eu diria, em que o cidadão ele pode escolher qual orientação ele quer seguir. Então, se ele se sente mais confortável ficar em casa, ele tem a quem ouvir. Se ele se sente mais confortável indo para a festa, ele tem em quem se apoiar. E vai dizer, não, eu vou para a festa porque eu estou ouvindo uma grande autoridade dizer que eu posso ir para a festa. Eu uso ou não uso máscara e eu tenho quem citar que me respalda para usar máscara ou para não usar máscara e expor o conjunto das outras pessoas à possibilidade de infecção. Em qualquer experiência de combate à epidemia, em qualquer experiência de sucesso na saúde pública, a comunicação é absolutamente fundamental e a comunicação significa o conjunto de autoridades responsáveis pela condução da crise trazer mensagens que são coerentes entre si. Caso contrário, é o caos e é o que nós estamos vivendo, infelizmente. Para os senadores governistas, o debate foi desequilibrado. Na sugestão, nós havíamos apresentado alguém que falaria contrário. Hoje, infelizmente, nós vimos apenas um lado. O importante é que com a doutora Natália e o doutor Cláudio, tivesse outras duas pessoas que nós indicamos, que é o doutor Francisco Cardoso e o doutor Zimmermann. Que eles fariam um contraponto, seria muito importante para a CPI, para os membros da CPI, para a própria sociedade brasileira. Então, hoje houve um monólogo de alguém falando contrário ao uso do tratamento precoce, criticando o governo, quando nós teremos, na outra semana, recém, alguém falando a favor do tratamento precoce. Então, teria que ter o debate, porque no debate as pessoas teriam que se expor. Infelizmente não quiseram o debate, mas vão fazer essa audiência recém na semana que vem, onde nós apresentaremos o outro lado da moeda. São depoimentos numa linha mais técnica, mas ao mesmo tempo dentro de uma linha crítica aos protocolos adotados pelo Ministério da Saúde, e protocolos que já foram adotados, inclusive, em governos que eles participaram. Na semana que vem, os senadores devem se debruçar sobre informações acerca da compra dos medicamentos do chamado kit anti-Covid. Os parlamentares querem saber quem financiou e se alguém foi beneficiado com a prescrição ou produção da cloroquina. A Agência Reguladora de Saúde Brasileira, Anvisa, autorizou hoje o uso da vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 em adolescentes maiores de 12 anos. Ainda não há previsão para a imunização dessa faixa etária. O Uruguai, esta semana, se tornou o primeiro país da América Latina a imunizar menores contra o coronavírus. O Chile também autorizou a vacinação de adolescentes entre 12 e 16 anos com a Pfizer, mas a campanha só deve começar a partir do dia 20 de junho. Em nota, a Anvisa informou que a expansão no Brasil foi aprovada após a apresentação dos estudos desenvolvidos pelo laboratório que indicavam a segurança e eficácia da vacina para esse grupo. Os estudos foram desenvolvidos fora do país e avaliados pela agência, que já havia autorizado seu uso em maiores de 16 anos. A vacina da Pfizer é uma das duas que tem registro definitivo no Brasil, junto com a britânica AstraZeneca Oxford. A Coronavac foi aprovada para uso emergencial. A mesma regra vale para o imunizante da Janssen, que ainda não está disponível no país. Com 212 milhões de habitantes, o Brasil vacinou cerca de 11% de sua população. Seguimos com informações e números de vacinação no Brasil contra a Covid-19. Nos primeiros 146 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, 11 de junho, o Brasil aplicou 78.280.100 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. O Instituto Butantan estuda associar a Butanvac à vacina da influenza e outras variantes da Covid-19. Se a proposta vingar, a mesma dose serviria como proteção não só contra o coronavírus e suas mutações, como para a gripe. A possibilidade também está sendo avaliada em pesquisas que poderá integrar as vacinas no ano que vem, de acordo com o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, e pelo Instituto Butantan. E depois de quase um mês, o Instituto Butantan retomou as entregas da vacina Coronavac e liberou hoje 800 mil doses ao Ministério da Saúde. A última entrega foi feita no dia 14 de maio.
Com o novo lote, o Instituto Butantan totaliza 48 milhões de doses da Coronavac enviadas ao Programa Nacional de Imunização. Essa é a primeira remessa a ser entregue ao governo federal após a retomada da produção, que chegou a ser paralisada em maio por conta da falta de matéria-prima. O último envio do imunizante ao Ministério da Saúde foi feito há quase um mês. No final de maio, o Butantan voltou a receber o insumo e então conseguiu retomar o invase do imunizante. Segundo o Instituto, uma nova remessa deve ser liberada já na segunda-feira. A previsão é de concluir as entregas de 100 milhões de doses da Coronavac até o final de setembro. No dia 28, o Butantan deve receber 6 mil litros de insumo farmacêutico ativo, o suficiente para a produção de 10 milhões de doses. A matéria-prima enviada pela biofarmacêutica Sinovac passa pelos processos de invase, rotulagem, embalagem e controle de qualidade para que a vacina seja entregue ao Programa Nacional de Imunização. E a Fiocruz entregou 2.700.000 doses da AstraZeneca ao Ministério da Saúde. Até agora, o total repassado ao Programa Nacional de Imunização foi de quase 54 milhões do imunizante. E segundo a Fundação Oswaldo Cruz, está prevista para amanhã a chegada de mais lote de insumos, que serão suficientes para a produção de cerca de 6 milhões de novas doses. Seguimos com o ranking de imunização no mundo. Até agora, de acordo com a Universidade de Oxford, 2 bilhões e 300 milhões de unidades de vacinas anti-Covid já foram aplicadas em todo o mundo. A líder China ultrapassa a marca de 845 milhões de doses. Em seguida, os Estados Unidos têm mais de 305 milhões e meio. Na terceira colocação, superando os 240 milhões, está a Índia. O Brasil segue na quarta posição e hoje rompe os 78 milhões de doses aplicadas. E fechando o ranking dos 5+, o Reino Unido, que chega perto dos 70 milhões de doses até agora. O governo federal estuda desobrigar o uso de máscaras para pessoas que já foram vacinadas ou que contraíram a Covid-19 e se recuperaram. A sugestão partiu do presidente Jair Bolsonaro. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a ideia só poderá ser colocada em prática com o avanço da vacinação. Mais de um ano depois do início da pandemia, elas já viraram parte da rotina dos brasileiros. Nas ruas, no transporte, em todos os locais públicos. A proteção está na cara. Para algumas pessoas, a máscara se tornou um item indispensável no dia a dia. E não consigo sair na rua sem máscara. Mas também há pessoas que não conseguem se adaptar à proteção. Até hoje não acostumei, não. A senhora incomoda muito? Incomoda. Incomoda. Então, quando eu estou andando assim na rua, eu não coloco. Mas aí, quando eu entro em algum lugar, eu coloco. Só porque é obrigatório, né? Só porque é obrigatório. A obrigatoriedade do uso da máscara pode estar com os dias contados no país. O presidente Jair Bolsonaro pediu ao Ministério da Saúde um parecer sobre o assunto. E a proposta está em estudo. Acabei de conversar com um tal de Queiroga, não sei se vocês sabem quem é, né? Nosso ministro da Saúde. E ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados. E essa proposta se baseia no que já vem acontecendo em outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, onde a máscara já não é mais obrigatória há cerca de um mês. Mas para que isso aconteça aqui, o ministro da Saúde impôs uma condição, que a vacinação avance entre a população. O presidente está muito satisfeito com o ritmo da campanha de vacinação do Brasil, da chegada de novas doses, da distribuição de mais de 100 milhões de doses de vacina. O presidente acompanha o cenário internacional, vê que em outros países onde a campanha de vacinação já avançou, as pessoas já estão flexibilizando o uso das máscaras. O presidente me pediu que fizesse um estudo para avaliar a situação aqui no Brasil. Então vamos atender essa demanda. Alguns especialistas se mostraram contrários à flexibilização do uso de máscaras. Acham que a proteção deve ser mantida mesmo para as pessoas que foram vacinadas. Eu acho que essa medida é completamente inapropriada, na medida em que a doença está muito grave, os hospitais estão todos lotados e a quantidade de pessoas protegidas através de imunização da população é ainda muito baixa. E como é que nós vamos saber se a pessoa que não está usando máscara, se realmente ela foi vacinada ou se ela já teve doença? Então,
não é o momento de pensarmos nisso. Nós temos que fazer isso bem mais tarde. Enquanto isso, a população aguarda. E debaixo das máscaras, ainda há muito receio. Dependendo do local que a gente estiver, está fechado o ambiente. E pode ser que a gente acabe pegando nesse ambiente. Então, apesar da senhora não gostar, a senhora acha que tem que ser obrigatório? Tem que ser obrigatório. No momento, sim. Enquanto as vacinas não estiver disponível para todos nós, tem que ser obrigatório. Nesse momento, eu respeito a opinião dos cientistas. Estão falando para a gente continuar com máscara ainda. Tem que usar máscara, sim. O senhor, então, é contra a desobrigação, fazer com que a máscara não seja mais obrigatória? Não, sou contra isso aí, tem que usar sim. E veja a seguir, a Petrobras anuncia a redução do preço da gasolina. E ainda, presidente Bolsonaro vai ao Espírito Santo e participa de cerimônia de entrega de casas populares. O presidente Jair Bolsonaro entregou hoje no Espírito Santo novas casas que ficaram com as obras paradas 5 anos antes do atual governo. O presidente disse que sabe o que é não ter um lugar para morar porque a sua família demorou para ter um imóvel próprio. Jair Bolsonaro foi até o residencial Solar na cidade de São Mateus para visitar uma das 443 unidades do programa Casa Verde Amarela. 1.800 pessoas foram beneficiadas pelo projeto, que no total custou quase 36 milhões e meio de reais aos cofres públicos. E só ficou pronto porque o atual governo liberou novos recursos para destravar as obras que estavam paradas. No ano passado, o programa governamental entregou 320 mil residências, com juros mais baixos e facilidade de pagamento. Nunca antes a gente teve juros tão baixos e nunca antes você teve entregas das casas, em especial aquelas que estavam paradas há muito tempo. Então, o objetivo da Caixa hoje é atender as pessoas mais humildes, as pequenas e microempresas, as pessoas que não tinham chance antes de comprar uma casa, comprar um bem qualquer. E este ano o ritmo não parou. Estas casas no Espírito Santo são uma pequena parcela das 120 mil já entregues este ano. Uma situação difícil para qualquer família, como o presidente Jair Bolsonaro conhece bem. Quando se dirigiu ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, que foi ao Espírito Santo junto com a comitiva, disse que sabe como é a alegria de conquistar o direito a uma casa própria. Viemos aqui para um evento que pode ser simples para algumas pessoas, mas para quem já passou pelo sofrimento de não ter uma casa própria, sabe o quanto vale isso para essas 400 e poucas pessoas que estão recebendo as suas chaves. Eu me lembro muito bem, prezado Tarcísio, que é meu colega da Academia Militar das Agulhas Negras. Eu era tenente do Exército quando meu pai conseguiu sua casa própria, ajudado por uma irmã. A alegria no rosto da minha mãe não tinha preço. Realmente parece que você conseguiu a Lei Áurea, a liberdade, a garantia de um teto. Quem nasceu em agosto e recebeu a segunda parcela do auxílio emergencial já pode sacar o dinheiro e fazer transferências. De acordo com a Caixa Econômica, a terceira parcela do auxílio para esse grupo vai ser paga no dia 9 de julho. O Supremo Tribunal Federal adiou hoje a decisão sobre a revisão da vida toda das aposentadorias. O STF analisa um caso que, se vencer, poderá ser estendido a todos os benefícios concedidos entre 2009 e 2019. Além de reajustes, haverá o pagamento de atrasados, o que poderá gerar um gasto extra de 46 bilhões de reais ao INSS. O julgamento está empatado em 5-5. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista e a decisão foi prorrogada. A Petrobras anunciou nesta sexta-feira redução de 1,9% no preço da gasolina vendida nas refinarias. O corte, que ocorre em meio à recuperação da cotação do petróleo, é o segundo reajuste da gestão Joaquim Silva e Luna, que assumiu o comando da estatal no dia 19 de abril.
Segundo a estatal, o preço médio do combustível cairá 5 centavos por litro a partir deste sábado. O repasse ao consumidor depende de políticas comerciais de postos e distribuidoras. O valor cobrado nas refinarias representa hoje 1/3 do preço final do produto. Já no preço do diesel, não haverá alteração. Os dois produtos continuam com os mesmos valores desde o dia 1º de abril, no maior período sem reajustes no governo Jair Bolsonaro, em um sinal de que o general Joaquim Silvio Luna deve esperar mais tempo para repassar as oscilações do mercado internacional. Em nota, a Petrobras disse que busca evitar o repasse imediato para os preços internos de volatilidade externa causada por eventos conjunturais, mas que os preços seguem buscando o equilíbrio com o mercado internacional. No mercado financeiro desta sexta-feira, o dólar fechou em alta, revertendo parte das perdas recentes com investidores à espera das próximas reuniões de política monetária do Federal Reserve e do Banco Central do Brasil. A moeda norte-americana avançou 1,21% e encerrou o dia cotada a R$ 5,127 na venda. O ensino remoto tem feito muitos pais buscarem o auxílio de aulas complementares para auxiliar os filhos no desenvolvimento escolar. Os reflexos da pandemia também puderam ser sentidos no processo de alfabetização e letramento de nossas crianças. Muitos pais, diante dos desafios impostos e da dificuldade em conseguirem estar presentes devido a fatores como o trabalho, têm buscado investir em bancas de estudos para os filhos. É o caso da Caroline, mãe da Betina. Eu estava tendo muita dificuldade em casa com as aulas online e a partir do momento que eu coloquei ela na aula complementar, eu senti uma grande evolução na aprendizagem dela e acredito que outros pais que têm a possibilidade de estarem colocando nessas aulas complementares é extremamente importante, extremamente válido e principalmente a relação de professor com aluno, que eles não estão tendo diretamente por conta das aulas online, ela está tendo nessas aulas complementares. Então, para mim, está sendo muito válido. Esta professora que oferece o serviço de banca reforça a importância da alfabetização para a sociedade. Segundo ela, é por meio deste processo que a criança obtém uma educação construtiva para o seu desenvolvimento, conseguindo ler, escrever e compreender. Ela ainda faz uma avaliação do atual cenário. Eu tenho recebido bastante crianças com muita dificuldade nessa questão da leitura e da escrita. Eu avalio assim um cenário hoje muito delicado e preocupante. Como que essas crianças vão se apresentar futuramente com essa questão de ler e escrever, de entender? A escola, ela tem assim um papel fundamental na vida deles, tá? Eles estão tendo aula, estão pegando atividade, mas não é a mesma coisa que se estivesse dentro de um ambiente escolar. De acordo com Ângela, há preocupação com o futuro destas crianças. O que eu percebo aqui quando essas crianças vêm para mim, uma defasagem de aprendizagem. Crianças que já eram para estar lendo e escrevendo, tá? Ainda não estão. Valdineia tem se esforçado para acompanhar o filho de 8 anos no processo de aprendizado. Eu tenho usado meu horário de almoço, né, para estar fazendo esse trabalho com ele, né? Até porque ele estuda em escola pública e o ensino da escola pública presencial já é fraco, imagine a distância, né? Porque a gente só entrega aquelas atividadezinhas e se ficar só naquilo, eles nunca vão conseguir aprender. Ela fala que busca outras alternativas para complementar o ensino. Busco na internet vídeos, né, com alguns assuntos justamente relacionados ao que vem da escola, né, e também faço um pouquinho do que eu sei, né, porque como eu fiz pedagogia, eu tenho assim uma certa habilidade, né, justamente para trabalhar com uma criança de educação infantil, e isso que tem ajudado um pouco, né? E veja a seguir atualizações e números da pandemia pelo mundo. E ainda, países do G7 devem doar 1 bilhão de doses de vacinas a países mais pobres.
Os líderes do G7, grupo formado pelos países mais ricos, vão se comprometer a distribuir 1 bilhão de doses de vacinas contra a Covid-19 aos países pobres. O anúncio foi feito pelo governo britânico, que tem a presidência rotatória do grupo. O objetivo é acabar com a pandemia até o ano que vem. Os líderes do grupo vão estar reunidos de sexta até domingo no sudoeste da Inglaterra. Os países do G7 também devem estabelecer um plano para ampliar a produção de vacinas para cumprir este objetivo, informou um comunicado do governo britânico. A presidência britânica do G7 também quer pedir aos grandes laboratórios que forneçam vacinas a preço de custo durante a pandemia, a exemplo da AstraZeneca Oxford. O Brasil voltará a ocupar um assento não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas no biênio 2022-23, após 11 anos. Além do Brasil, foram eleitos na Assembleia Geral da ONU em Nova York, Albânia, Emirados Árabes Unidos, Gabão e Gana. O Conselho é formado por 15 países com direito a voto, mas apenas Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, China e Rússia são membros permanentes e têm poder de veto. A variante Delta, identificada primeira na Índia, é 60% mais contagiosa do que a Alfa. Foi o que apontou um estudo feito no Reino Unido, onde esta cepa está mais preocupante e dominante. O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, havia declarado recentemente que o percentual era de 40%. Mas, de acordo com um estudo do Serviço de Saúde Pública da Inglaterra, foram detectados mais de 42 mil casos no Reino Unido, quase 30 mil a mais que na semana anterior desta nova cepa, que já representa mais de 90% dos novos contágios. A variante Delta se associa com um risco aproximadamente 60% maior de transmissão no núcleo familiar em comparação à variante Alfa, identificada em dezembro no sudeste da Inglaterra e que provocou uma disparada de casos que resultou em quase 4 meses de confinamento. Mas o estudo considera encorajar que este novo aumento não seja acompanhado por um crescimento semelhante nas hospitalizações. O organismo acredita esse controle ao avanço da vacinação. O Reino Unido, país europeu mais afetado pela pandemia, com quase 128 mil mortes, iniciou uma campanha de imunização em larga escala. Em 6 meses, mais de 77% dos adultos já tomaram pelo menos uma dose. Muitas pessoas que foram vacinadas contra a Covid-19 tiveram dor de cabeça e febre. Para aliviar os sintomas, tomaram medicamentos cujo princípio ativo é o paracetamol. Mas a Anvisa fez um alerta para o uso desses remédios após a imunização. Bastante popular no Brasil, o paracetamol é um medicamento com ação analgésica e antitérmica, que dispensa a prescrição de receitas. Por conta dessa facilidade de acesso, muita gente utiliza o remédio para controlar a febre e aliviar muitos tipos de dor, em especial dor de cabeça. A Michele é uma que recorre ao uso com frequência. O paracetamol eu uso geralmente quando eu tenho dor de cabeça. É uma medicação que eu costumo tomar quando eu estou com dor de cabeça. Você sempre tem dor de cabeça? Sempre toma paracetamol? Ah, a maioria das vezes, sim. Geralmente, quando eu tô, eu já deixo até na mochila. Eu tô com dor de cabeça, já pego o paracetamol para tomar. Mas o uso indiscriminado, ao invés de fazer bem, pode ser prejudicial à saúde, inclusive após a imunização contra a Covid-19. Muitas pessoas que foram vacinadas relataram reações desagradáveis. Os sintomas mais comuns são febre, cansaço, dores de cabeça e no corpo. Recentemente, a Anvisa recomendou que o uso do paracetamol seja feito com cautela, principalmente se for para aliviar dores e febre após a vacinação contra a Covid-19. O uso indiscriminado pode levar a eventos adversos graves, incluindo hepatite medicamentosa e até a morte. A Michele desconhecia essa recomendação da Anvisa sobre o uso da substância após a vacina. Depois de imunizada e com reações adversas, ela fez o uso do medicamento. A Fernanda também foi vacinada e sofreu com os efeitos colaterais do imunizante. Ela usou paracetamol, mas com cautela. Eu tive dor no local de aplicação, dor no braço,
isso no mesmo dia, e no outro dia, tá, com menos de 24 horas, eu tive sintomas de gripe e uma pequena febre. E aí, com esses sintomas, você decidiu tomar esse medicamento. Exato, exato. Aí eu fiz uso desse medicamento. E sabia dessa recomendação da Anvisa para ter cautela com o uso do paracetamol? Sim, eu sabia sim, mas é um medicamento que eu costumo utilizar, tá? Para outras reações de outras vacinas. Então, ele já é um hábito meu de utilizar quando necessário. Mas você usa sempre com muito cuidado. Exato, exato, com muita atenção. O que preocupa os especialistas é o uso excessivo de medicamentos à base de paracetamol para diminuir esses efeitos. As vacinas, a despeito de tudo que está se falando na internet, elas são bastante seguras. E as reações adversas que tem são aquelas que a gente observa também com outras vacinas. Então, dor no local da aplicação, às vezes um pouco de dor de cabeça. Esses sintomas, eles podem ser resolvidos com outros antitérmicos. Pode ser utilizado, por exemplo, a dipirona. Então, não é indicado o uso do paracetamol após a aplicação da vacina? Então, a princípio, depois dessa recomendação da Anvisa, a gente tem evitado. Os especialistas consideram abusivo o uso prolongado do medicamento e alertam que o paracetamol pode causar intoxicação e danos ao fígado. O problema é que quando são utilizadas doses mais altas do que essa recomendada e alguns perfis de pessoas que têm maior risco de desenvolver hepatite pelo paracetamol. A gente sabe que nos Estados Unidos e na Europa, o paracetamol ele é responsável por quase 50% dos casos de insuficiência hepática e até por 20% dos transplantes realizados. Mas aqui no Brasil e na América Latina, ele não é um agente importante, não é uma causa importante de hepatites graves, mas até 40% dos pacientes que usam essa dose, mesmo terapêutica de 4 gramas, por um tempo mais prolongado, eles podem apresentar elevações das enzimas do fígado, eles não sentem nada e, habitualmente, isso se resolve com a suspensão da medicação. A Anvisa recomenda cautela ao usar o medicamento, sempre observando a quantidade máxima diária e o intervalo entre as doses, de acordo com as orientações contidas na bula para cada faixa etária. E veja a seguir, mais seleções chegam ao Brasil para disputar a Copa América. E ainda, o comitê organizador das Olimpíadas anuncia vacinação de árbitros e voluntários na semana que vem. E agora um momento de reflexão. Na live com o missionário, o reverendo João Machado diz que não devemos turbar o coração e crer em Jesus, porque assim venceremos todos os problemas do caminho. Está em João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E essa palavra, meu amado e minha amada, ela é para você. Essa palavra ela é para mim. Não se turbe o seu coração. Crê em Deus e crede em mim. Quem estava falando essas palavras? Jesus. Ele que é parte da Trindade Santa. Ele que é Deus, o Filho. Ele é poderoso. Ele que morreu, que ressuscitou. Quando ele te diz para você crer nele, o que você faz? Você aceita essas palavras ou nega elas? Meu amado e minha amada, são as instruções para você vencer. Essa semana nós tivemos a Semana da Vitória. Desde segunda-feira aqui, declarando palavras de fé, declarando palavras de como nós fazemos para vencer, seja através da palavra de Deus, seja através do coração novo que Ele nos dá, do Espírito que Ele nos dá novo, seja através de ressuscitar na esperança, seja através de batalhar mesmo contra as dificuldades enormes. Meu amado e minha amada, você precisa crer nessa palavra. Crer naquilo que está escrito para você poder vencer. O seu coração, ele é ansioso, sim. As sombras podem trazer o medo. Mas todas as vezes que isso acontecer,
você precisa se relembrar daquilo que é verdade, daquilo que te coloca de pé e crer nisso. No capítulo de número 33 de Salmos, versículo de número 18. E aqui nós estamos encerrando essa semana das lives. Segunda-feira estaremos de volta, sim. Quando o nosso Deus quiser, quando Ele ordenar, estaremos aqui com certeza. Mas essa é a última live dessa semana. E para terminar essa semana de fé, essa semana que eu chamei a Semana da Vitória, por que não terminar lendo aquilo que acontecerá com você? Versículo 18 do capítulo de número 33 de Salmos diz assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Quando você espera na misericórdia de Deus, quando você espera a bênção, quando você espera aquilo que Deus irá realizar na sua vida, você está crendo, você está agindo com fé. A fé, ela é a certeza das coisas que nós ainda não vimos, mas nós esperamos por elas, nós cremos. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.